Olá, pessoal, bom dia. Professor Edney aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje, que servirá tanto para os primeiros quanto para os terceiros anos, nós vamos continuar o estudo dos descritores. Na aula de hoje, serão os seguintes descritores que iremos estudar: o 9, o 10, o 11, o 12 e o descritor 13. Então, nós vamos dar início aqui com o descritor 9. Reconhecer gênero discursivo. O texto se organiza dentro de determinado gênero discursivo. E por que é importante reconhecer o gênero discursivo? Para identificar as intenções comunicativas do autor. As pistas para descobrir o gênero textual estão dentro do próprio texto. Então, nós teremos agora o primeiro texto. Nós vamos fazer uma leitura bem atenciosa desse texto, para em seguida descobrirmos o gênero discursivo dele. A pomba e a formiga. Uma pomba branca bebia água no riacho quando, de repente, ouviu uma vozinha muito fraca. Socorro, socorro, estou me afogando. Era uma formiga, que a correnteza forte arrastava. A pomba branca ficou penalizada. Coitadinha da formiga, pensou. Como poderei ajudá-la? Arrastou com o bico uma graminha e a jogou na água. A formiga subiu no barco e alcançou a outra margem. Aliviada, a formiga queria agradecer à pomba. Mas onde será que ela estava? Dias depois, a formiguinha andava pelo bosque quando viu um camponês descalço, armado de arco e flecha. O homem mirava alguma coisa no alto de um galho. Era justamente a pomba branca que, sem desconfiar de nada, dormia tão profundamente que até roncava. Preciso avisá-la, pensou a formiga desesperada. Nheque! A formiguinha enterrou suas mandíbulas cortantes no pé descalço do camponês malvado. Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Gritou o homem, uivando de dor, e largou o arco e a flecha, que ficaram caídos na terra. Com o barulho, a pombinha acordou assustada, e mais que depressa, tratou de voar para bem longe. O camponês foi embora furioso, resmungando. Que azar! Pisei num espinho. Adeus, pomba assada. Moral da história: o bem que fazemos, um dia volta para nós. Então, pessoal, após realizarmos a leitura do texto, nós vamos aqui identificar qual o gênero discursivo presente nesse texto. Perceba que o texto ele nos informa algumas características que são próprias de cada gênero. No caso específico desse texto, nós temos aqui uma fábula. Quais são essas características pertencentes à fábula? É um texto curto, nós temos como personagens principais animais, que eles assumem características humanas, e ao final do texto nós temos uma reflexão, um ensinamento. Qual é esse ensinamento? O bem que fazemos, um dia volta para nós. Então, o gênero discursivo desse texto, A Pomba e a Formiga, é uma fábula. Vamos agora para o descritor 10. Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. Todo texto ele é produzido com um objetivo. Cada gênero textual possui um objetivo diferente do outro. Eles são produzidos a partir de um contexto cultural e histórico que determinará suas características e seu público-alvo. Essas informações elas são essenciais para que o leitor realize a interpretação adequada do texto. Então aqui nós temos o seguinte texto, pessoal. Está tudo bem. Você pode pedir ajuda. Aqui nós temos um texto
que, na sua essência, ele traz o tema do bullying. Bullying é crime, é coisa séria, é preciso ser evitado. Qual é o propósito do texto, no caso do cartaz? O propósito desse cartaz, ele está direcionado, né, ele se dirige diretamente à vítima, à pessoa que sofre bullying, informando que este, no caso, essa pessoa, essa vítima, ela pode pedir ajuda. Onde é que a gente encontra essa informação? Ela é reforçada pela imagem presente no cartaz. Quando você tem aí a pessoa triste, né, sofrendo, sentada em um canto de parede, em algum lugar, né, ela está sofrendo e ela não sabe o que fazer. Então, nós temos aí dizendo que ela pode pedir ajuda. Então, pessoal, como propósito comunicativo dentro desse texto é informar através do cartaz que a vítima ela pode pedir ajuda, certo? Então, descritor 10, nós temos essa situação aí, ok? Vamos aqui para o descritor 11. O descritor 11. Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Quais são os elementos dentro de uma narrativa? A narrativa está presente em diversos gêneros que circulam na sociedade. Quais são os objetivos de uma narrativa? Relatar fatos em determinado tempo e espaço. Existem personagens e um narrador. Essa narração ela pode ser verídica ou fictícia. Qual é o conflito gerador? O que é, aliás, o conflito gerador? É o fato que motivou a narrativa. Algo importante o bastante para que a história se desenvolva. Então, pessoal, dentro dessas características aqui, nós iremos fazer a leitura do texto para reconhecer quais são esses elementos que compõem a narrativa. O que dizem as camisetas? Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente nesse país que não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz e... pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Então, pessoal, o nosso objetivo aqui nesse texto é identificar o conflito gerador da narrativa, o fato que motivou essa narrativa. O texto é composto por diversos fatos. É necessário uma leitura atenta com o objetivo de identificar os fatos daquilo que os motivou. Então, o que motivou a narrativa? Durante a leitura do texto, qual foi esse fato, né, que levou aos fatos narrados? A resposta para essa pergunta, né, o que motivou a narrativa, é o aparecimento de alguém com uma camiseta totalmente em branco. Foi esse fato que desencadeou a narrativa. Ok, pessoal? Vamos agora para o descritor 12. Texto 2. Tênis patins vira febre e preocupa professores. Moda entre a criançada, um tênis que se transforma em patins está deixando professores e seguranças de shoppings enlouquecidos.
O calçado, que custa entre R$ 80 e R$ 160, reais, é um sucesso principalmente entre a garotada de 5 a 10 anos, que eu considero mais fácil de usar do que o patins tradicional. A febre é tanta que já há colégios proibindo seu uso. Com cerca de 15 alunos entre 5 e 7 anos que não tiram o tênis patins dos pés, o Colégio Cidade de São Paulo não deverá mais permitir o uso, para garantir a segurança dos estudantes. Há uma semana, os alunos começaram a vir com esse tênis, conta a coordenadora pedagógica da escola, Érica Montovani. Virou febre e estamos discutindo com os alunos sobre sua restrição. Para ela, o problema, além das rodinhas, está no próprio tênis. Ele é muito pesado, tem cano alto e atrapalha na educação física e escorrega demais, diz. Não é um calçado para a escola e queremos que os alunos só o tragam no dia do brinquedo. Nesse momento, nós iremos analisar o que os dois textos têm em comum. Então, aqui, como se nós tivéssemos uma questão que pedisse, no enunciado, o que os dois textos têm em comum. O texto 1, nós temos nele uma ironia. Vamos ver aqui, vou voltar no texto 1. Qual é essa ironia? O personagem, ele sente a necessidade de ter o livro da moda, mesmo não gostando de ler, como ele diz aí nos últimos quadrinhos. E no texto 2? Texto 2, ele mostra a necessidade das crianças de possuir o tênis patins, uma vez que os outros coleguinhas da turma também possuem, mostrando nos dois casos a necessidade das crianças em pertencer a um grupo por meio do tênis da moda. Então, pessoal, o que os dois textos, aliás, têm em comum é mostrar a necessidade de possuir alguma coisa que as outras pessoas também possuem. Seja um exemplo desse do tênis patins, seja um celular de última geração, seja o que for, a necessidade que as pessoas têm de sempre sentir essa situação de pertencer a um determinado grupo, porque algo que eles têm é moda. Ok? Então, esse foi o descritor 12, identificar semelhanças e ou diferenças de ideias na comparação entre textos. Vamos agora para o descritor 13. Bem, pessoal, esse é o descritor 13 e último descritor dessa aula de hoje. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Então, nós temos aqui que desenvolver a habilidade de analisar o modo de tratamento do tema através da comparação de textos de diversos gêneros. Comparar é descobrir as relações de semelhanças ou de diferenças entre as situações do texto. Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? Identificar o tema de ambos os textos. Segundo passo, identificar o ponto de vista dos autores sobre o tema. Daí, nós vamos ter as seguintes perguntas. Eles têm, no caso, esses dois textos, a mesma visão sobre o assunto? No que discordam? Concordam em alguma coisa? Nós iremos agora realizar a leitura do texto e ver se essas perguntas aqui elas são contempladas após essa leitura. A influência, no texto 1, a influência da televisão na vida das crianças. A TV tem uma influência muito negativa, principalmente na vida das crianças. Muitos problemas que vivemos são decorrentes de imagens televisivas que ficaram gravadas em nosso subconsciente e inconsciente. É claro que a televisão amplia a visão de mundo, mas também sabemos o quanto ela desperta nossa curiosidade.
Pesquisas realizadas, inclusive pelo Ministério da Justiça, concluem que, de fato, a TV tem uma influência muito negativa na vida das pessoas, especialmente na vida das crianças e dos adolescentes. Uma criança que fica vendo programas que mostram cadáveres, assaltos e outras formas de violência acaba perdendo a capacidade de ficar perplexa. A criança passa a achar que o mundo é assim mesmo. Não adianta afirmar que a TV mostra aquilo que o povo quer assistir. Sabemos que os meios de comunicação, especialmente a televisão, são grandes formadores de opinião. Do contrário, não se investiria tanto em propaganda e marketing. Texto 2, O Espelho, de Marcelo Migliaccio. Falar mal da TV virou moda. É repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E, num país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. Mas, quando os especialistas criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo, feito à nossa imagem e semelhança. Ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem representados no vídeo. Pois bem, pessoal, retomando aí o comando do descritor 13, nós temos reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Então, no texto 1, nós tínhamos a influência da TV na vida das crianças. E no texto 2, nós temos o espelho. Algumas perguntas elas foram suscitadas momentos antes da leitura. Quais eram elas? Esses textos têm a mesma visão sobre o assunto? No que eles discordam? Concordam em alguma coisa? Na comparação entre os textos 1 e 2, nós podemos concluir o quê? O texto 1 ele fala da influência negativa na vida das pessoas, enquanto que o texto 2 afirma que falar mal da TV virou moda. Ok, pessoal? Então, é o que nós temos aí na comparação entre os dois textos. Ok? Eu espero que essa aula de hoje tenha sido muito esclarecedora para vocês e vocês possam ter tirado aí as dúvidas sobre o que cada descritor, tanto do descritor 9 até o descritor 13, né, o que eles querem de habilidade que vocês desenvolvam. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.